Nessa semana, eu fui ao cinema assistir Odisseia e logo veio na minha cabeça qual a relação do filme com a canção de Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Primeiro, temos que comentar sobre a Epopeia, que é um poema épico de Homero da mitologia grega, chamada Odisseia, que é o pilar de sustentação da literatura ocidental, que aborda conceitos de civilização como moral, caráter e valores do homem. Para tal, vamos voltar ao século VIII antes de Cristo, quando Helena, a mulher mais bela do mundo, filha do deus Zeus e esposa de Menelau, que era o rei de Esparta, lá na Grécia, foi raptada por Paris, o filho do rei de Troia, que era rival dos gregos. Bom, isso motivou o início da Guerra de Troia, que durou 10 anos. Os gregos, eles vencem a guerra e a Helena é resgatada. A Odisseia, que dura 10 anos, é o retorno do herói grego Ulisses, rei de Ítaca, para a sua família. Lembrando que nessa época imperava o politeísmo. Como castigo pela guerra, ele enfrenta diversos obstáculos, inclusive de Poseidon, o rei dos mares. Nessa saga, para reencontrar a sua fiel esposa, chamada Penélope, que nesse período ela tecia longos bordados, Ulisses recebeu o apoio da deusa da sabedoria e da guerra justa, Atena, que também é filha de Zeus. Mulheres de Atenas é uma canção de Chico Buarque e Augusto Boal, composta em 76 no álbum Meus Caros Amigos, para a peça de teatro Lisa, a Mulher Libertadora. A letra usa uma forte ironia para criticar a submissão feminina lá na Grécia Antiga e, de forma disfarçada, a opressão da ditadura militar no Brasil. Essa é uma peça feminista, bem dos anos 70. É engraçado que a canção foi condenada por alguns feministas radicais, porque dizia, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quando, evidentemente, a ideia era dizer, não mirem-se, não se mirem. Mulheres de Atenas não são apenas as Helenas e a história de Penélope e Ulisses, pois esse cotidiano de sofrimento e injustiça foi e continua sendo de muitas mulheres por todo o mundo. E mirem-se é diferente de inspirem-se. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1040. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres
de Atenas despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinhos, costumam buscar um carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mares, naufrágios. Lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cena. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.